Qual o impacto de uma grande ideia no mundo? O quanto uma parceria improvável pode influenciar a vida de mais de 3 milhões de pessoas. Eu sou professor universitário e minha vida inteira eu pensei que ia ficar dentro de uma sala de aula. Nunca imaginei que eu ia trabalhar no varejo, nunca imaginei que eu ia atender supermercado, nunca imaginei que uma empresa como a VR estaria na minha vida. E nem que eu ia ficar sócio de Jesus. Imagina, eu sou sócio de Jesus. Quem tem esse privilégio de ser sócio de Jesus? Quando eu estava na faculdade, realmente eu procurei sempre ser um aluno exemplar, né? Melhor aluno da sala, melhor filho, eu tenho isso em mim, né? Eu tinha feito um aplicativo mais experimental, né? De como hackear, assim, um outro computador via celular mesmo. E acabou dando super certo e eu virei um pouco alvo dos coordenadores do curso. Mas para que Jesus entrasse na minha vida, eu fui na faculdade, como eu sou professor, cheguei na faculdade e perguntei se tinha algum aluno que se destacava, algum aluno que trabalhava muito bem. E olha que interessante, né? Como a educação muda a vida das pessoas, né? Como coordenador de curso, ele falou que ele tinha um ótimo aluno, mas que ele tinha trancado a faculdade. Ele não estava mais estudando. Entre outros alunos que estavam na faculdade, ele me indicou esse aluno, mesmo ele não tendo condição na época para continuar os estudos. A própria faculdade acreditou nele. Ele falou, cara, tem um André Jesus. Eu acabei conhecendo, né, o André TT. Muitas coisas lá eu não sabia fazer, mas eu também tenho esse negócio de querer estudar sempre, né? Eu sou bem autodidata. E acabou que a gente fez o primeiro projeto junto, foi bem legal. Eu lembro até hoje que eu mandei um e-mail para ele, para conversar com ele. E ele apareceu lá no escritório na época, totalmente despretensioso. Conversei com ele sobre alguns projetos que a gente ia fazer. E eu via no olhar dele a vontade que ele tinha de crescer. E o Conect surgiu na minha vida por uma simples dor. O panfleto de supermercado na época, quando a gente está falando isso de 5, 6 anos atrás, eu já achava isso arcaico. E o simples fato dele poder sujar as casas e eu não ir no supermercado, né? Eu conversando com o André Jesus, a gente pensou, poxa, seria muito legal se tivesse um aplicativo de supermercado que soubesse o que eu gosto de comprar e me mandasse a oferta que eu compro para eu poder ir no supermercado. E por que não fazer um aplicativo onde transforma um folheto virtual, né? Um folheto digital? E acabou que a gente fez a primeira versão, foi bem legal. Tinha algumas restrições na época, né? Tinha até 10 ofertas, podia apenas curtir e compartilhar no WhatsApp. Era bem simples mesmo. Mas é um MVP que deu muito sucesso na época. Então o Conect entra na minha vida, na vida do André, exatamente nesse momento. No momento de uma dor nossa. Tudo está dentro da área de educação, tudo. O aplicativo nasce numa dor interna, eu conheço o meu sócio na faculdade e a VR entra na nossa vida pela faculdade, por incrível que pareça. Na época existia um aluno meu e numa das aulas de inovação que a gente estava tendo na faculdade, eu comento sobre essa ideia de ter um aplicativo, esse meu aluno comenta na VR Software e os donos chamam eu e o André Jesus para a gente poder conversar aqui na VR. De primeiro momento a gente viu que de cara eles não estavam muito afim do projeto, mas a gente sentia que no fundo isso ia dar um impacto, né? Principalmente usuários finais, né? De poder ter ali uma oferta na palma da mão. Eu lembro muito bem desse dia, quando a gente chegou aqui na VR. Tanto o Vinícius e o Renato, os dois estavam na antiga sala da diretoria. Quem conversou com a gente foi o Renato. E eu lembro que eles também não deram muita importância até então. Lógico, a empresa já era uma empresa consolidada, já tinham muitas demandas. Eles acharam interessante essa ideia e simplesmente falaram assim, pô, legal, a gente pode conversar no futuro próximo e quem sabe dá tudo certo. Passa-se o tempo. Um supermercado liga para o Renato perguntando sobre um aplicativo para supermercado. E o Renato fala o seguinte, pô, a gente conheceu os dois meninos aí que parece ser bem interessante. Vou indicar ele para vocês, vamos lá conversar. Eu e o André, a gente foi lá para esse supermercado, a gente conversou com o dono e ali a gente percebeu que dava para criar um produto muito interessante mesmo. A gente levou um protótipo, então a gente não saiu para visitar o cliente simplesmente por visitar. A gente saiu já com um protótipo de um aplicativo para esse supermercado. Esse mercado achou super interessante, logo a VR chamou a gente novamente, já com uma ideia de parceria. E a partir desse momento, nasce o VR Conect. O desafio realmente é fazer com que os clientes, o nosso cliente, né, o mercado, mas também o cliente final, que é principalmente isso, é aceitar essa ferramenta.
Então foi anos e anos aí de estudos, né? Feedbacks. E até que a gente faz uma primeira campanha, onde diversos mercadistas vieram até aqui a VR e foi um recorde de contrato fechado. Porém, nem tudo são flores. Quem é empreendedor sabe disso, sabe que não é fácil. Passa-se um tempo, uma nova ferramenta muito grande no mercado é lançada e a nossa ferramenta é cancelada por mais de 80% desses supermercados. Eu lembro muito bem desse dia que a gente poderia ter desistido, podia falar assim, foi uma viagem legal, foi uma viagem interessante, mas vamos eu voltar para minha área acadêmica, o André voltar para os afazeres dele, mas a gente pensou, poxa, a gente chegou até aqui, né? Então, por que não continuar? Eu lembro que eu peguei o carro e visitei quase todos os clientes que cancelaram a ferramenta. E ali a gente começou a fazer uma pesquisa de campo. E a partir dali, a gente cria uma nova versão do Connect, que hoje tem mais de 3 milhões de usuários. É muito gratificante a gente ver algo que a gente cria e as pessoas gostam e utilizam no dia a dia. Eu costumo comparar um pouco como se fosse um super-herói, né? Você ajuda as pessoas a ter os benefícios, mas ninguém te conhece. Então eu me sinto aí, sem um herói, sem capa. É um sentimento de um sonho realizado, né? Na vida a gente não constrói nada sozinho, nada. A gente sempre precisa de pessoas. Eu gosto sempre de falar do André, do Jesus, né? Porque a gente sonhou esse sonho junto. A gente teve muita dificuldade. Eu lembro muito das viagens, eu lembro muito de cada coisa que a gente passou. Das ligações de madrugada, da paciência que ele tinha comigo, porque o André sabe o jeito que eu sou, o André me conhece na essência. E foi muito difícil. Foi muito difícil, mas a gente nunca desistiu. E impactar a vida das pessoas era uma coisa que eu com ele sempre falava. A gente sempre pensava no nosso sonho e em como a gente podia impactar a vida das pessoas. E a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país pobre. Então a gente poder ajudar o supermercadista a poder economizar no dia a dia dele, com a impressão de folheto, nesse impacto ambiental que tem, mas ajudar uma pessoa na casa dela, que o centavo conta, era o momento que a gente mais vibrava. Quando a gente pegava as informações e olhava quantas pessoas estavam economizando de verdade, pra gente era aquilo que era legal. E não é naquele momento, continua sendo, porque essa é a nossa essência. A gente cria produtos hoje para ajudar o consumidor final e para ajudar o supermercadista. Então, o sentimento é de realização e esse sentimento eu acho que não vai acabar nunca. Tem uma frase que a gente fala direto na empresa, e eu falo direto aqui na VR também, muitas pessoas escutam eu falando essa frase, que a gente só tá no começo. A gente só tá no começo. Não importa quanto a VR cresça, não importa quanto a VR Mobile cresça, não importa o número de colaboradores que entram na VR, não importa o número de pessoas que a gente impacta, a nossa missão, a nossa filosofia é sempre estar no começo. Então todos os dias pra gente é um dia novo, é um dia diferente, é um dia de impactar as pessoas. Todos os dias. A gente não vive o passado, a gente não vive o futuro. Aqui na VR a gente vive o presente.